queridos mestrandos, doutorandos, que também alguns estão assistindo aqui, também os nossos convidados externos, temos também algumas pessoas do grupo de estudos que estão acompanhando sempre as palestras, na medida possível, né? E também temos, creio, né, eu agora eu não sei realmente de memória, né, quem é aluno da URGS, né, que também está participando dessa nossa atividade, dessa nossa disciplina. Até pediria se os discentes da URGS pudessem se apresentar também para o nosso grupo, que isso não foi feito ainda na última sessão, se possível, né? Tem alguém? Silêncio. Eu vi ali a Uda, temos Pedro, aí o Matheus, o temos o Alexandre Matheus. Pedro, a Uda Schwartz. Não, eu sei que tem alguns colegas da URGS que estão participando, né? Bom, eu vou então começar abrindo então a nossa aula, né? A Aide também. Eu vi que tem alguns agora se manifestando, né? Eu sabia. Então são um bom grupo, que bom, né? Sempre tem alguns participando ativamente e isso é muito bom. Bom, pessoal, vou então começar oficialmente com a nossa aula, nosso encontro, né? Todos sabem, mas não custa relembrar para algum outro que está nos acompanhando agora, que não é em si aluno da disciplina, que isso é uma disciplina que tem ocorrido agora nos últimos anos, sempre no segundo semestre, né? É uma parceria também com o Programa de Pós-Graduação em Direito da URGS, né? Que versa sobre direito constitucional europeu e alemão, portanto tem um foco bastante específico, embora os temas em si sejam amplos, né? Mas o foco da disciplina é este, né? E ela conta também como créditos para os alunos da linha de pesquisa do CDA, né? Centro de Estudos Europeus Alemães, da URGS, né? Portanto, uma grande satisfação para nós ter essas atividades conjuntas, né? Já há algum tempo e frutificando muito também, seja pelo intercâmbio de professores, pelo intercâmbio de alunos, né? Inclusive de palestrantes externos, né? Então, realmente é uma iniciativa muito bacana, né? O programa que vocês receberam, se eu não comentei, ele ainda não está completo, tá? Porque eu fiz a composição da primeira série de encontros com os nossos colegas brasileiros, né? Todos os professores aqui tiveram uma experiência importante de estudos e pesquisas, de formação em diversos níveis, alguns até em diversos níveis, outros em pós-doc, ou sanduíche, enfim, né? Na Alemanha. Portanto, são colegas brasileiros, mas que estudaram na Alemanha, que têm expertise também no tema, não só quanto ao direito brasileiro, mas também quanto ao direito alemão, inclusive europeu, como é o caso aqui do professor Augusto. E, portanto, uma satisfação reiniciar aqui com o próprio professor Dr. Augusto Jäger Júnior, que é nosso parceiro também nessas jornadas, querido amigo nosso também, pessoal, que vai nos brindar, então, com a sua aula sobre estrutura e organização da União Europeia. O professor Augusto, ele é mestre pela Universidade Federal de Santa Catarina, doutor pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com estágio sanduíche, né, na Alemanha, em Heidelberg. Depois fez o seu pós-doutorado também em Heidelberg, com a qual a Universidade Federal do Rio Grande do Sul tem uma antiga, né, e sólida ligação. Nós também temos tido nos últimos anos, né, bastante interação com professores de Heidelberg, mais direito público, né, mas que também tem participado das nossas atividades, mesmo de processo. O professor Christoph Kern também já participou conosco. Então, o professor Augusto vai nos brindar com essa temática, que era a especialidade dele. Ele leciona como matéria principal direito internacional privado, mas também com grandes ramificações em diversos domínios, né, aos quais a gente se aplica o direito internacional privado. Já também foi pesquisador visitante no Instituto Max Planck de Direito Privado Estrangeiro Internacional de Hamburgo. Professor Augusto, nos encontramos inclusive lá com alguma frequência, né, na biblioteca do Instituto, né, e até fora da biblioteca, né, que é uma grande experiência, né, a possibilidade de pesquisar nesse ambiente. Estaremos lá de novo, tudo correndo bem, né, se o vírus nos deixar
em janeiro, né? Temos até o Guest House reservado para o mês de janeiro, bateu o ponto lá, no centro, então é uma grande satisfação. Professor Augusto, o senhor está apresentado, espero que suficientemente bem, né? Como disse ao Augusto, me permite você mais informal, né? Eu não sou realmente muito bom de protocolo, né? Mas espero ter acertado aqui o essencial. Então, já passo a palavra para o Augusto e me retiro, né? A minha insignificância hoje aqui, né? Porque amanhã é do Augusto. Muito obrigado, professor Ingo Sarler. Gostaria de agradecer a oportunidade de falar nessa manhã para os nossos alunos conjuntos. É uma alegria, eu acho que já é a quarta vez que o senhor me oportuniza nesse grupo expor um pouco das minhas pesquisas, das minhas ideias, que se mantêm na mesma linha já há praticamente 25 anos, desde que me formei. Lembrava há pouco que no ano que eu ingressei na faculdade, foi no mês, na semana, na verdade, na semana que eu ingressei na faculdade de Direito, em março de 91, foi assinado o Tratado de Assunção do Mercosul. Então, esse tema, na época, chamou muito a atenção e ele não se afastou de mim desde a época. Já o meu próprio trabalho de conclusão do curso, em 1995, referiu-se ao Mercosul no período auge do processo, em que praticamente tudo na cidade lá onde eu morava, praticamente tudo se chamava Mercosul. A cabeleireira Mercosul, oficina Mercosul, padaria Mercosul. Então é um tema que me acompanha há muito tempo, embora eu tenha também entendido mais ao longo da atividade profissional para a União Europeia e hoje me centrado até, dadas as deficiências do Mercosul, hoje até me centrado na União Europeia mais especificamente. Queria saudar também a professora Cláudia Lima Marques, diretora dessa importante união que existe entre a PUC e a URGS, que é o CDA, que esteve já com vocês, então eu vou me permitir não repetir todas aquelas observações importantes feitas junto a essa sala sobre a importância do CDA, do professor Drayton e do professor Ingo Sarlet, que são os nossos parceiros na URGS, na PUC, e que viabilizaram, junto com a URGS, e também com as secretarias de Relações Internacionais de ambas as universidades, viabilizaram junto ao DAD, junto ao governo alemão, o trazimento dessa importante conquista para o hemisfério sul do mundo, eu diria. Não é só sul da América, não, é o sul do mundo. O CDA é o primeiro e o único, ainda me parece, centro nesse modelo financiado ao sul do mundo, e é com muita alegria, então, que eu também participei da Constituição junto com os colegas aqui mencionados, aqui mais uma vez refiro e parabenizo pela condução das atividades da forma que estão acontecendo. Bem, eu vou voltar um pouquinho à distância, então, é uma aula introdutória sobre a União Europeia, mais uma aula de formação, de concepção, de como ela se formou, do ponto de vista constitucional até, e de como os estados, ao longo dos anos, tiveram que absorver essa força normativa da União Europeia. Então, estruturei a nossa aula hoje em aspectos históricos, no primeiro momento, depois aspectos normativos, aspectos organizacionais, que me parece uma expressão que está no título da aula, e mais ao final, numa quarta etapa, gostaria de falar de como, na minha atividade docente, eu utilizo a experiência da União Europeia para as aulas, em 3 âmbitos. No âmbito do direito da concorrência, que eu leciono na URGS, no âmbito do direito internacional privado, através de um amplo processo que acontece
há aproximadamente 20 anos na União Europeia, que nós chamamos de europeização do direito internacional privado, ou até mesmo de revolução do direito internacional privado, uma nova resolução do direito internacional privado, revolução do direito internacional privado. E, por fim, as interrelações da extraterritorialidade do direito da União Europeia no âmbito da proteção de dados a partir do novo regulamento geral de proteção de dados da União Europeia, que é uma temática que o professor Ingo também tem se dedicado aí nas suas pesquisas, sobre proteção de dados enquanto direitos fundamentais há muito tempo, mas agora na égide de um regulamento da União Europeia e na égide de uma lei geral de proteção de dados no Brasil também, que é muito impactada pelo que a União Europeia fez no âmbito da proteção de dados. Então, eu acho que era isso que o professor Ingo pesquisava no começo desse ano, quando nos encontramos em Hamburgo. E a mim, da questão da proteção de dados, interessa, por exemplo, o artigo 3º do regulamento, que diz que quando os dados europeus forem acessados no Brasil, por exemplo, o regulamento é válido no Brasil. É o que nós chamamos tecnicamente de extraterritorialidade do regulamento europeu, que nada mais é do que direito europeu na essência. Bom, então, eu queria também me colocar à disposição de todos no chat, acho que pelo chat, ou pelo próprio som, ou pela própria imagem, para responder algum questionamento e avançar sobre algum ponto específico que seja de interesse de vocês. Então, eu gostaria de começar pelos aspectos históricos de concepção de uma organização assim como a União Europeia. Nós sabemos que o mundo antes da União Europeia, vou ser um pouco aqui agressivo na observação, nós sabemos que o mundo antes da União Europeia era um mundo de guerras. Né? A própria Europa passou 700 anos brigando, não havia ocorrido um período de 10 anos sem guerras na União Europeia, até que vieram 2 grandes guerras e veio a União Europeia, e desde então não se tem mais guerras naquele continente. Então, houve uma troca aqui do paradigma do realismo das relações internacionais, que é o Estado como ator principal, defendendo territórios e entrando em guerras para a defesa desse território, para o princípio da interdependência, né, em que uns Estados dependem dos outros para objetivos comuns, a partir de organizações internacionais e outras estruturas, e mostra o mundo como ele é hoje. Né? Surge uma crise econômica num país asiático e cai a Bolsa de Valores aqui no Brasil. No tema da atualidade, surge um vírus do outro lado do mundo e em poucas semanas o mundo inteiro está praticamente com um índice de contaminação através de aviões, de viagens e outros mecanismos. Ou surge um vírus de eletrônico, de computador, num lado do mundo e você recebe um e-mail. Quer dizer, há uma interdependência hoje, nós dependemos dos outros e essa foi, por sinal, a alternativa, eu até diria, do ponto de vista da União Europeia, foi a alternativa para que não houvessem mais guerras. Então, eles preferiram se integrar, tornar-se interdependentes uns dos outros, para que não houvesse mais guerra. Então, nesse ponto, houve ainda, em vários momentos do mundo, mas em especial no surgimento da obra de Immanuel Kant, que se chama A Paz Perpétua, essa pequena obra, uma obrinha de 69 páginas, começa por aqui toda a estrutura de organizações internacionais, de blocos econômicos que nós temos hoje. Immanuel Kant, nessa pequena obra, no ano de 1795, imaginou, já tendo em conta as guerras daquele período, imaginou uma proposta de paz perpétua. Ele não foi o único, existem outros que fizeram propostas, mas a dele foi a mais saliente. Qualquer livro hoje de direito internacional público
ou de direito internacional da integração ou direito comunitário, inevitavelmente vai começar as primeiras páginas por referir esta pequena obra de Immanuel Kant, Em Busca da Paz Perpétua. É uma preposição, né, para a paz perpétua, em que ele idealizou, então, que os Estados deviam se unir para a garantia da paz. E depois, por aspectos econômicos, então, entrou o elemento da interdependência, em que você produz o que pode e troca com outros estados, de forma que o cenário, o resultado dessa mudança de paradigma do realismo para a interdependência seria um raciocínio muito básico, assim, que você não deve largar uma bomba no vizinho, porque se largar a bomba no vizinho, não vai conseguir ter batatas para comer no outro dia. Então, hoje nós não largaríamos uma bomba no vizinho, porque ficaríamos fora do Facebook, ou ficaríamos fora do WhatsApp, e isso nos causaria enormes transtornos mentais, pessoais, profissionais. Então, a tendência é essa. Não larguemos uma bomba no vizinho e construamos a paz para podermos continuar existindo no mundo. Em paralelo a esse raciocínio, os estados foram perdendo um pouco de poder, né? As fronteiras foram se tornando um pouco mais frágeis, mais porosas, né? O Estado hoje ele não consegue garantir as fronteiras, né? Nós vamos ali na Argentina comprar vinho e você tem um problema se passar uma ou duas garrafas de vinho lá na fiscalização. Já as forças do mal, por exemplo, levantam um avião com 1 tonelada de cocaína na Bolívia e largam numa fazenda aqui em Dom Pedrito, o Estado não fica nem sabendo. Então, tudo isso contribuiu para o surgimento de outras formas de organização que não os estados isolados, e uma das alternativas eram os processos de integração contiguamente territoriais, isto é, de países que estão próximos entre si, mesmo que ao redor de um oceano, por exemplo, como é a Associação Transpacífica, né? Mas no caso da União Europeia e no caso do Mercosul, são países contiguamente, territorialmente próximos. Bem, isto posto, então, surge no pós-guerra, surge a guerra, o final da Segunda Guerra, a Europa toda destruída, e surgem pessoas, 3 cidadãos, sendo o mais conhecido deles um cidadão chamado Jean Monnet. Jean Monnet, a partir de uma aposta norte-americana, Jean Monnet é convidado para, um francês, é convidado para liderar, os Estados Unidos confiavam ainda um pouco na França, naquele período. Jean Monnet é convidado para liderar uma iniciativa de desnacionalização, de diminuição do poder do Estado. E Jean Monnet e Robert Schuman imaginam retirar o poder dos Estados europeus através da retirada da soberania desses Estados, em particular sobre alguns produtos que, ao longo dos últimos anos, haviam feito os Estados entrarem em guerra a cada pouco, já assim na Primeira Guerra, já assim na ascensão de Hitler na Alemanha, e aproximar já na Segunda Guerra, e se isso não fosse feito, iria haver uma Terceira Guerra Mundial. Então, Jean Monnet, apoiados pela nova ordem econômica, né, de Bretton Woods, do GATT, que é de 47, o Acordo Geral de Tarifas e Comércio, vejam que é de 47, né, logo depois da guerra. Então, havia já o padrão dólar. Esses funcionários de países da Europa não eram assim ministros, presidentes, não, eram técnicos. Eles idealizaram retirar
dos estados europeus envolvidos na guerra, dois elementos econômicos que eram a força econômica e que botavam a cada pouco esses estados em guerra novamente contra os outros. Esses dois elementos são muito básicos do ponto de vista do hoje, mas na época representaram uma perda importante da soberania desses estados, porque o controle desses dois elementos foi passado para uma organização, hoje supranacional, que independe da vontade dos estados. Eu me refiro ao carvão e o aço. Carvão era a principal fonte de energia lá um pedaço da França, da Alemanha e da Itália, e o aço virou tanque de guerra, virou bombas em algum momento. Então, Jean Monnet, Robert Schuman e Henri Spaak, esses três, depois teve mais um italiano chamado Alterini. Esses três imaginaram a criação de uma primeira comunidade econômica europeia para o carvão e o aço, em que os estados entregaram a administração, a venda, a industrialização desses produtos, carvão e aço, para uma organização. E aí se cria, então, a primeira autoridade, chamada alta autoridade, les hautes autorités em francês, alta autoridade. Não havia, na época, uma expressão em inglês, porque não havia país de língua inglesa naquele momento, né? Eram só os 6 países fundadores, a Itália, a França e a Alemanha, justamente os que estavam brigando na guerra, né? Mais 3 países que emprestaram um certo know-how econômico, porque 100 anos antes, já em 1830, havia uma zona de livre comércio entre a Bélgica, a Holanda e o Luxemburgo, conhecida, eu acho que de todos nós, aqui já no segundo grau a gente escutava essa palavra, conhecida de todos nós a partir da expressão Benelux. Então, os 3 países do Benelux, a Bélgica, os Países Baixos e o Luxemburgo, agregaram-se a esses 3 da guerra e formaram por 6, então, a primeira comunidade, a Comunidade do Carvão e do Aço, em 1951. Já em 51, foram criadas as instituições, pelo menos as mais básicas, né, que foi a Comissão Europeia e o Europeu. E um tribunal de solução de controvérsias. Então, a nossa palestra também tem o nome de organizações, então aí já se tem, em 51, essas primeiras 3 organizações. Isto tudo, assim, numa apertada síntese, isso tudo para retirar dos estados, quer dizer, uma agressão forte à soberania, retirar dos estados a capacidade deles nacionalmente se fortalecerem e se jogarem numa nova guerra. Esse processo deu muito certo. A administração do carvão e do aço passou para essa autoridade. Jean Monnet se tornou o primeiro presidente dessa autoridade, alta autoridade que eu estou referindo. E houve uma retomada econômica, os países voltaram a se restabelecer, a ter eleições, a planos de recuperação para o bem-estar social das pessoas da guerra. Os prisioneiros foram soltos em algum momento das prisões russas e das prisões das forças aliadas, e a vida foi retomada de alguma forma, até que um novo elemento começa a perigar essas conquistas, que foi a energia atômica. Então, os estados não podiam mais usar o carvão e o aço, mas estavam começando a desenvolver a energia atômica. Então, mais uma vez, no ano de 57, já, num documento mais robusto, prevendo mais competências para as organizações,
foi assinado um segundo tratado para a formação de uma segunda comunidade, que se chamou Comunidade Econômica Europeia para a Energia Atômica, também conhecida com a expressão Euratom, European Atomic Community. Esta comunidade, então, retirou, mais uma vez, uma nova grande ofensa na soberania dos Estados. Essa comunidade retirou, mais uma vez, a capacidade dos Estados de decidirem sobre a energia atômica. E, em paralelo a esta organização, foi criada também no ano de 1957, talvez a mais evoluída, talvez a mais importante comunidade daquele período, que foi simplesmente sem a pensão, sem ligação a algum produto qualquer, nem a carvão e o aço, nem a energia atômica, nem a nenhum outro, foi criada a Comunidade Econômica Europeia, simplesmente. Através de um importante tratado, que talvez tenham ouvido referências já, que é o Tratado de Roma, assinado em Roma. Os outros tinham sido assinados em Paris. Esse foi assinado em Roma, o Tratado de Roma, então, de 1957, que referia-se à criação de uma comunidade europeia para todos os produtos, com o estabelecimento de etapas de integração econômica com vistas ao estabelecimento de 4 liberdades econômicas fundamentais, a saber, a livre circulação de pessoas, a livre circulação de bens, a livre circulação de capitais e o livre estabelecimento, né? A livre circulação de serviços, o livre estabelecimento, inclusive, de pessoas jurídicas de uns estados em outros estados. Bens, capitais, pessoas, bens, capitais e serviços. Isto deveria ser formado, então, em 12 anos, no final da década de 60, começo da década de 70. Esse era o plano, então, mais consistente, mais robusto da criação de uma então chamada Comunidade Econômica Europeia, ou CEE, através de um tratado TCEE assinado em Roma. Bom, esse tratado previu originalmente esse tratado previu originalmente 3 etapas de integração, que foram copiadas do GATT. O GATT já havia surgido em 47, no pós-Segunda Guerra, a partir da concepção de um economista húngaro, um teórico chamado Béla Balassa. Béla Balassa, conhecendo a Zollunion, a União Aduaneira do Benelux e outras experiências ao redor do mundo, inclusive uma moeda única do grão-ducado luxemburguês, Béla Balassa concebeu integração econômica em etapas. Ele imaginou 2 etapas originalmente, que foram depois trazidas para o artigo 24, linhas A e B do GATT, que ainda existe, que está aí há 70 anos disponível para os estados, né, assim se organizar. Quais são essas 2 etapas? Eu queria fazer uma breve explicação sobre elas. A primeira é a zona de livre comércio. É, por exemplo, a etapa que nós temos hoje no âmbito do Mercosul, ainda não bem consolidada. A segunda é a União Aduaneira. Então, comecemos por aí. O que é a zona de livre comércio? A zona de livre comércio é um processo de integração, de redução tarifária, tão somente de redução tarifária, entre Estados-membros para os produtos de origem desse Estado, para os produtos que são considerados originários desse Estado. O que são produtos originários do Estado? São só os produtos agrícolas plantados no Estado? Não. Existe um código, geralmente referido como código aduaneiro.
existe um código aduaneiro, então, que disciplina, através de matemática, através de um cálculo percentual, quando é que um produto é de origem de um bloco econômico, ou quando é que um produto é de origem de um país, ou quando ele não é. E os estados possuem certificadores oficiais, funcionários, ou delegam essas funções às organizações empresariais. Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, existe a Fiergs com essa delegação. Os estados delegam essa função e o funcionário vai lá na empresa e ele constata, olha o código e constata se essa TV, se esse computador, se essa garrafa d'água é um produto de origem. E a esse produto, então, ao longo dos anos, numa tabela que numa face possui os gravames tributários e na outra face de baixo possui a linha do tempo. Então, o tempo vai andando e o gravame vai diminuindo, né? Até, idealmente, chegar a zero para as trocas intra-bloco daqueles produtos de origem. Uma outra característica da zona de livre comércio é que os estados ainda possuem a possibilidade de colocar cláusulas de salvaguarda, isto é, quando a redução tarifária está num patamar muito rápido que vá destruir o setor econômico de um outro estado, ou as pessoas vão passar fome, ou vai causar desemprego, aquele estado que é refém da política das trocas intra-bloco, aquele estado pode colocar o que tecnicamente se chama cláusula de salvaguarda. Isto é, ele pode suspender a diminuição da tarifa por algum tempo. Isto é, ele não pode reintroduzir a tarifa, mas ele pode suspender a queda da tarifa por algum tempo até que o setor econômico daquele estado se reorganize. Isto é, que os funcionários daquelas empresas consigam fazer cursos de capacitação, ou se aposentem, ou eventualmente até a geração faleça e troque a matriz econômica daquele estado. Isso talvez dure 5, 6, 7, 10 anos, mas não pode também ser a vida inteira. Então, essas são as duas principais, entre tantas, características do que seja uma zona de livre comércio. A União Europeia, já em 1960, tinha estabelecido, então, regras muito claras sobre essas duas fases. E nós aí, infelizmente, no Mercosul, estamos há mais de 20 anos remando para bloquear definitivamente as cláusulas de salvaguarda e equilibrar as finanças, implantar uma tributação comum através do IVA e outros problemas que não estamos conseguindo vencer. Bom, quando a redução tarifária decresce a níveis estabelecidos ou mesmo a zero, e os estados economicamente se organizaram para não mais utilizarem as cláusulas de salvaguarda, alcança-se a segunda etapa, que é a etapa de uma união aduaneira. Uma grande diferença, então, da união aduaneira em relação à etapa anterior é que não é mais possível se inserir cláusula de salvaguarda, muito menos tributos nas trocas intercambiárias. E agora o grande salto da união aduaneira. Ocorre também uma uniformização das alíquotas para os produtos que vêm de fora do bloco. Esses produtos que vêm de fora do bloco são chamados de produtos em livre prática. E ao entrarem na fronteira, eles pagam a tarifa para equipararem-se aos produtos de origem e passam igualmente a poder livre circular no bloco. Então, basta que... Vamos dar um exemplo. Nós temos aqui 4 estados no Mercosul. Cada estado tem uma tarifa para vinhos, por exemplo, com a França. Um estado que quer fomentar a sua produção tem uma tarifa de 100% de tributos de vinho com a França. Outro estado que não produz uva e quer beber vinho francês tem uma tarifa de 3%. Outro estado quer regular o mercado e arrecadar um pouco com a tributação, tem uma tarifa de 30%. Quer dizer, cada estado tem a sua tarifa.
O que a União Aduaneira faz? Ela uniformiza todas as tarifas. Uns têm que subir, outros têm que baixar. Vamos imaginar, por exemplo, que uniformizem em 7%. Uma vez uniformizado em 7%, não faz diferença por onde o vinho francês vai entrar. Se pelo Paraguai, se pelo Brasil, se pela Argentina, se pelo Uruguai, não faz a menor diferença. Em qualquer lugar que ele entre, ele vai pagar a tarifa de 7%. E uma vez paga a tarifa, ele se equipara, por isso a tarifa, né? Uma vez paga a tarifa, ele se equipara ao produto de origem e pode, então, livre circular, sem mais inconvenientes. Por isso eu usei antes a expressão livre circulação de bens. Ele pode livre circular, sem mais inconvenientes, por todo o bloco, isto é, por toda aquela anterior zona de livre comércio. Isto é, então, a União Aduaneira. E, de forma alguma, para concluir, na União Aduaneira é possível colocar cláusulas de salvaguarda. Não é mais possível se colocar cláusulas de salvaguarda alguma. Os estados devem ter se fortalecido economicamente a ponto de eles conseguirem, por políticas sociais, regularem a livre concorrência, isto é, quando não há mais a barreira, né, o produto do estrangeiro pode entrar livremente. Então, pode quebrar as empresas daquele país, sem dúvida. Há um acirramento na concorrência e o Estado deve ser capaz de regular essas questões com o seu próprio dinheiro. Não se vê muito bem isso, né? Nós vimos recentemente uma crise entre a Grécia, sul de Portugal, sul da Espanha, na Europa, pré-Brexit, pré-pandemia, né, que vocês certamente conheceram. Então, não funciona sempre tão bem as coisas. E a terceira etapa, que é a grande criação da União Europeia, que não estava no GATT, não estava na teoria de Bela Balassa, é a etapa de mercado comum. O mercado comum é uma zona livre de fronteiras, não há a barreira física, né? Os senhores, se foram ou quando forem à Europa, vão poder, embora não sejam cidadãos comunitários, vão poder livre circular para a Europa, porque você ingressou uma vez, enquanto pessoa física, inclusive, você ingressou em um país na União Europeia, cumprindo regras que são uniformes, aplicáveis independentemente de por qual país você ingressou, que nós conhecemos aqui como Zona Schengen. Então, você entra na União Europeia e pode livre circular depois, sem apresentação de novos passaportes, sem apresentação de controle fronteiriço. Inclusive, devem saber que aquela estrutura física de fronteira não existe mais. Hoje em dia, você está num trem, você está no carro, você faz o transpasse de fronteira e só fica sabendo 5 quilômetros depois porque vê uma placa, vê uma mensagem de boas-vindas, ou encontra uma cidade com cartazes de outra língua. Isso acontece não só com os bens, isso acontece com as pessoas. Antigamente, você ia para a Europa e voltava com o passaporte carimbado, saía na coluna social aqui, fulano encheu o seu passaporte de carimbos. O carimbo era inclusive muito bonito, porque representava um pouco da cultura do país ou dos monumentos históricos do país que você visitava e tal. Agora não. Você entra na Europa, ganha um carimbo quase que automático, um aviãozinho descendo ou um aviãozinho subindo. Você tem muita dificuldade de saber por onde entrou e volta muito depressivo para casa. Porque não tem como dizer onde é que andou através dos seus carimbos. E o de saída também. Um aviãozinho subindo e deu. Um número, se a pessoa for muito pesquisadora, ela vai conseguir encontrar qual foi o posto fronteiriço, efetivamente, que ela passou. Mas, do contrário, eu tenho duvidado, embora a validade dos passaportes tenha sido estendida, eu tenho duvidado que alguém hoje consiga completar um passaporte. Tem que fazer outro porque não há mais espaço, porque justamente implantou-se na Europa, que é um polo turístico e profissional muito interessante, a livre circulação de pessoas.
Bom, e a Europa avançou ainda, a União Europeia avançou para duas novas etapas, né? Além do mercado comum, uma consolidada, a outra em consolidação, sendo essa quarta etapa, então, a União Econômica e Monetária. Eu poderia aqui resumir esse feito a partir do euro. Hoje em dia, antigamente se entrava na Europa com $1.000 e passando pelos atuais 18 estados, só em trocas cambiais. Alguns estudos apontam que você chegaria, sem comprar nada, sem comprar uma garrafa d'água, só em trocas cambiais, alguns estudos apontam que você chegaria no final dos 18 estados com $380. Isso não acontece mais, né? Você anda, negocia pelos 18 estados da União do euro e não tem nenhum custo financeiro. Nenhum. Sai com os mesmos €1.000. Sem falar nas políticas fiscais e tal, que eu acho que não temos tanto tempo assim hoje. E a quinta etapa foi uma iniciativa também muito interessante, né? Uma aula que tem como responsável um professor de direito constitucional. Foi a iniciativa da criação de uma união política e total a partir de uma própria Constituição para a Europa. Eu guardei esse exemplar físico da Constituição para a Europa para justamente uma aula como essa, que pese ela não tenha entrado em vigor no ano de 2003, ela foi publicada, distribuída, inclusive em português, porque Portugal já estava na União Europeia há muitos anos nesse momento, e eu tenho aqui comigo um exemplar dessa Constituição para a Europa. Então, é uma Constituição, não há a menor dúvida. É uma Constituição formal. Tem a palavra Constituição no título. Isso talvez tenha sido um grande problema desse documento, ter se chamado Constituição, porque isso também agrediu um pouco, ofendeu um pouco a teoria constitucional, vamos dizer assim. Os Estados veem na Constituição os seus fundamentos. E quando diz assim, quando você diz para o Estado, olha, você vai ter que agora entregar a sua Constituição, em que pese fossem outras matérias, outras competências, quando o cidadão recebe a informação, olha, você vai ter que entregar a sua Constituição e trocar por outra da União Europeia, eles ficaram absolutamente loucos e começou uma onda de votação contrária em plebiscitos, França e Holanda, por problemas internos, e isso poderia depois se alastrar para Luxemburgo e a Inglaterra. Então, eles resolveram tirar a proposta da Constituição da votação, e nós, acho que vocês concordam que seria uma experiência muito interessante. Nós teríamos a primeira Constituição de um bloco econômico, que não confunde, né? O cidadão comum é capaz de ter se confundido, mas não confunde-se em ritmos de competências, senão para benefício dos cidadãos, não confunde-se em ritmos de competências com as constituições dos Estados. Então, não teria havido nenhum problema que esta Constituição, dividida em 3 partes, contendo inclusive uma Carta de Direitos Fundamentais dentro dela, tivesse entrado em vigor como idealizada no ano de 2003. Mas as críticas foram muito grandes. Eu também tenho uma obra que criticou violentamente essa Constituição, Constituição Europeia, uma perspectiva crítica, de Paulo de Pita e Cunha, em português. Entre tantas, a Constituição não entrou em vigor. Ela depois que ela perdeu o nome Constituição, né, essa ideia de um tratado reformador, depois que perdeu o nome Constituição, então ela entrou em vigor com o nome de Tratado de Lisboa, que é um dos mais recentes documentos da União Europeia, de 2007, que é o documento que rege hoje a então criada União Europeia, a então tornada única autoridade União Europeia. Já não existem mais as comunidades.
Eu quero, a propósito, voltar a esse ponto, né? Então, referimos 3 comunidades, do carvão e do aço, a da energia atômica e uma comunidade geral para ambientes econômicos. Essas 3 comunidades foram unificadas depois, os órgãos foram unificados, a comissão foi unificada, o conselho foi unificado, o parlamento foi unificado e o Tribunal de Justiça, que era o Tribunal de Justiça das comunidades europeias, foi unificado e se tornou o atual Tribunal de Justiça da União Europeia. E as comunidades foram extintas e transformadas, incorporadas. Do ponto de vista da integração, é um fenômeno muito interessante, porque uma tinha prazo certo de duração, 50 anos, e quando completou os 50 anos, ela simplesmente acabou, não foi reformado, não foi renovado, não houve nada, não foi sucedido, nada aconteceu. O dinheiro que ela tinha passou para outra organização, o dinheiro do carvão, né, que ela administrava, passou para outra organização, e a outra organização, que é a da energia atômica, essa sim foi extinta e as competências foram incorporadas numa só, que hoje é uma organização chamada União Europeia tão somente. Então, nós temos uma única organização hoje, que é a União Europeia, com sede em Bruxelas, que recebeu, sobretudo, vamos falar daqui a pouco, a característica da supranacionalidade, que é talvez a maior diferença que esse processo de integração possa ter em relação a todos os outros processos de integração que existem ou que existiram ao longo dos anos. Bem, vencidos esses aspectos históricos, então, com a criação em 57, a evolução em 2007, com o Tratado de Lisboa, esta organização hoje é baseada em 2 documentos, em 2 tratados. O primeiro se chama Tratado da União Europeia. É um documento assinado em 92, renovado em 2007. E o segundo é o já aqui mencionado Tratado de Roma, de 57, renovado em 2007 e que trocou de nome. Passou a se chamar Tratado para o Funcionamento da União Europeia. Então, nós temos hoje 2 tratados que regem a União Europeia. Um tratado chamado Tratado da União Europeia, que relaciona-se à organização União Europeia, ingresso de novos estados, saída de estados, como no caso do artigo 50, que refere-se ao Brexit, que vocês certamente acompanharam, questões fiscais, políticas. A zona do euro está também regulada por esse tratado, porque houve no ano de entre 92 e 2002, que foi quando o euro papel entrou em circulação, houve 10 anos de organização econômica. Os estados tiveram que cumprir mais de 50 regras, como analfabetismo, dinheiro para hospitais, pavimentação urbana, saneamento básico. E é nesse ponto que muitos estados cumpriram rapidamente as regras, por exemplo, França e Alemanha. Outros estados tiveram que trabalhar, mas terminaram cumprindo, como, por exemplo, a Espanha e Portugal. Outros estados não cumpriram nunca e não estão na zona do euro. Outros estados cumpriam e não quiseram estar, como, por exemplo, a Inglaterra. E outros estados mentiram, que tinham cumprido e não cumpriram, como, por exemplo, a Grécia. Então, é por isso que teve depois essa crise lá na Grécia. A Grécia disse, não, aqui todo mundo paga impostos. E depois foram ver, com o tempo, que taxista não pagava imposto, cabeleireiro não pagava imposto, trabalhador informal não pagava imposto, e aí deu a quebradeira aquela da Grécia. A Grécia também dizia, nós temos tantos de aposentados, tantos por cento de aposentados. Foram ver, os aposentados eram muito mais. E a União Europeia teve que, a Alemanha, a União Europeia tiveram que botar dinheiro na Grécia e tal. Isso também causou lá um déficit público, não a ponto do euro valer menos que o dólar, mas, enfim, causou um déficit público que gerou o descontentamento de alguns estados, da Polônia, culminou com o Brexit da Inglaterra, que vocês certamente
acompanharam, porque bem mais recente, gerou inclusive a derrubada da primeira-ministra Theresa May. Bom, quero passar a um segundo aspecto, então. Se não houver perguntas, quero passar a um segundo aspecto da nossa aula de hoje, que são os aspectos normativos, isto é, como é que a União Europeia se estrutura do ponto de vista normativo. Bem, vamos lá, então. Segunda parte. Muito rapidamente. Fora a União Europeia, todos os demais processos do mundo estruturam-se a partir da intergovernabilidade, isto é, os estados que os formam mantêm ainda o poder de decidir. E existe uma intergovernabilidade extremada, como se vê, por exemplo, no Conselho de Segurança da ONU, em que há o poder de veto de estados. Um poder de veto bem extremado. Assim, o Estado não precisa dizer nada, ele pode, inclusive, não ir na reunião. O Estado não vai na reunião, significa que ele vetou. O Mercosul é um pouco assim. Tudo depende da unanimidade dos 4 estados, e isso é apontado como um grande entrave do processo de integração. Por outro lado, se pensarmos do aspecto uruguaio, por exemplo, não teria como ser diferente, porque o Brasil é um país que reúne 70% de qualquer aspecto do Mercosul e poderia, então, isoladamente, patrolar as decisões. Então, não teria como se pensar diferente. Porque senão seria a vontade do Brasil sempre à frente. Né? Mas na União Europeia isso não foi possível, intencionalmente não foi possível. Porque queriam, de fato, retirar a soberania dos Estados. Então passaram para as organizações internacionais, concederam competências para as organizações internacionais, uma vez, em 57, e o Tribunal de Justiça, friamente, a partir de então, passou a dizer: está dada a competência para a União agora tem poder legislativo. E a professora Cláudia referiu na semana passada, que eu atentamente escutei, as decisões Zolang, do Tribunal Constitucional Federal alemão, né? Que era uma espécie de tentativa de resguardo de alguma soberania num ponto específico, que eram os direitos fundamentais, que depois, ao longo do tempo, também não mais foram colocadas. Acho que a professora Cláudia parou nas decisões Zolang, mas houve depois ainda as decisões Maastricht, que consolidaram de vez o poder supranacional da União Europeia, sustentado pelo tribunal. Vejam que o tribunal, os órgãos estavam comprometidos com o processo. O tribunal, nos famosos casos Simmental, Costa Enel, Van Genen-Loos, entre outros, o tribunal disse: não, parem lá, Estados, vocês deram competência para a União Europeia regular o trânsito de pessoas, os bens, o regime de origem, o regime de destino dos produtos. Então, agora não fiquem aqui querendo recolocar barreiras, reinserir barreiras. Não, a União Europeia pode legislar e assim o fez. E começou a produzir legislação supranacional no começo da década de 60, e isso é assim até hoje. Destacam-se nessa produção legislativa 2 tipos de instrumentos. O primeiro, de característica um pouco mais leve, porque os estados possuem uma certa flexibilidade quanto ao tempo e quanto à forma de incorporação, são as diretivas. Muito provavelmente vão ouvir ainda, se já não o tiveram, vão ouvir aqui nas próximas aulas muito essa expressão. A diretiva é uma forma, é um ato legislativo, um tipo de ato legislativo de mera harmonização. Prevê um mínimo de direito
harmonizado em todos os estados. E o segundo documento, entre sete, eu tenho que me limitar a esses dois, o segundo documento é o regulamento. O regulamento, sim, não tem discussão. A União Europeia edita o regulamento e ele alcança diretamente a pessoa. Por isso se diz também que ele é diretamente aplicável nas pessoas. Independe do Estado. Os Estados não conseguem mais dizer, eu não quero, eu não vou cumprir, eu não vou votar, né? Que é o que nós fazemos aqui através do Instituto de Ratificação dos Tratados Internacionais, por exemplo, na estrutura constitucional brasileira. Nós podemos dizer, eu não vou ratificar, eu não vou promulgar, eu não vou publicar. Fica sempre faltando uma última etapazinha lá que o Estado não faz. Por isso o tratado nunca entra em vigor aqui no Brasil. Os tratados em geral, né? A União Europeia não tem isso. Uma vez aprovado o regulamento no Conselho, no Parlamento e na Comissão, hoje em dia, inclusive, os três órgãos trabalham muito proximamente. Uma vez aprovado o regulamento é diretamente aplicável, tem efeito direto e é, portanto, supranacional. Ele atinge diretamente o cidadão. O Estado não tem como o Estado não precisa, por um lado, tomar nenhuma iniciativa interna, alterar a sua Constituição, votar, mudar de lei, mudar de língua, nada. Ele entra diretamente aplicável. E também o Estado não pode, não precisa e não pode fazer nada contrário ao regulamento. Claro que durante o processo legislativo o Estado tem a sua voz, mas vencido o processo legislativo, o Estado nada pode fazer. Isto é o direito secundário da União Europeia. É o direito que decorre dos tratados, diretivas e regulamentos. E existe o direito primário da União Europeia, que é o direito dos tratados, que este ainda é intergovernamental. Evidentemente que a feitura de um tratado reformador, constituidor ou fundacional de alguma organização ou de alguma questão da União Europeia é uma etapa que está ainda no direito internacional público clássico, intergovernamental, como é, diga-se de passagem, a questão do Brexit e a questão do acordo União Europeia-Mercosul. Acho que aqui temos um bom exemplo de um remanescente de estrutura intergovernamental na União Europeia, que é o acordo União Europeia-Mercosul. Vocês estão acompanhando aí alguns estados dizendo que, enquanto continuarem as queimadas na Amazônia, não vão assinar o acordo. É porque todos têm que assinar esse acordo. Então, nem tudo na União Europeia é supranacional. Mas, hoje em dia, grandes aspectos da vida privada das pessoas na União Europeia é supranacional. Por exemplo, o regime de sucessão, o regime de casamentos internacionais, o regime de sucessão, a autonomia da vontade nos contratos internacionais, a autonomia da vontade nas obrigações extracontratuais, nos danos, no meio ambiente, no direito do consumidor, no direito da concorrência. Todos esses aspectos são de característica, na proteção de dados, todos esses aspectos são de característica supranacional. Bom, acho que assim concluímos a segunda etapa, então, com os aspectos normativos. Eu sigo à disposição, se quiserem algum aprofundamento. Eu passaria assim, então, há uma pergunta do Matheus Freire: por que a Constituição não engrenou? A Constituição não engrenou porque era o 13º, 14º referendo que tinha que se dar. Bom, Matheus, como era um tratado, né, embora se chamasse Constituição, como era um tratado, ele deveria receber eu vou dizer a autorização, né, de todos os Estados-membros.
E nós devemos saber que não há um mecanismo próprio de autorização. Cada estado dá a sua autorização como acha melhor. Então, um estado é o rei que assina, no outro estado é o presidente da república, no outro estado é o primeiro-ministro, no outro estado tem que ser levado a referendo, no outro estado tem que ser levado a plebiscito, no outro estado tem que alterar a Constituição. Isso não vem ao caso aqui. Cada estado mantém muito da reserva de soberania, né? A Itália segue elegendo os seus presidentes como quer, os seus primeiros-ministros como quer dizer, o Estado segue tendo que referendar os tratados da União Europeia conforme a sua ordem constitucional. Então, já havia ocorrido 13 referendos, me parece, 13 ou 14, e era a vez da França. E naquele momento, em 2003, 2004, tinha havido uma revolta de agricultores lá na França. Até era muito engraçado porque participava aquele cidadão chamado José Bové, que uma vez esteve aqui por Porto Alegre e destruiu aqui o McDonald's da Rua dos Andradas, não sei se vocês se recordam, e outras plantações aqui por Guaíba, ali, Cachoeirinha, Guaíba. Esse cidadão, junto com outros, estava promovendo um protesto de agricultores na França contra a retirada de subsídios pelo governo francês dos agricultores. Uma questão eminentemente interna. E a primeira eleição que apareceu na frente, Matheus, foi o referendo da Constituição Europeia e eles votaram contra. Eles votaram mais contra a França do que contra a Constituição. Mas, enfim, nas semanas que se seguiram, criou uma onda contrária e depois veio a Holanda e votou contra, e aí a instituição ficou com medo de que a Inglaterra e o Luxemburgo, que fossem os próximos, iriam votar contra, e retirou a proposta. Nós estamos observando isso um pouco agora, né? Depois que o Brexit deu certo, vamos dizer assim, já se fala em Brexit, quer dizer, todo mundo quer praticamente sair, né? Então, é muito perigosa, para mim, para eu que estudo a matéria, é muito perigosa a possibilidade de se desfazer o bloco econômico, né? Ou pelo menos que ele deixe de avançar. Tá? Mas foi por isso que a Constituição não entrou em vigor, Matheus. Eles votaram contra. Enfim, dois estados, né? Como precisa unanimidade, ficou pelo caminho. Bom, a estrutura organizacional. Então, a estrutura organizacional da Europa, da Organização União Europeia, é hoje formada, em primeiro lugar, por um Conselho Europeu. Este Conselho tem sede em Bruxelas. É como se fosse um Senado, assim, porque os estados têm uma representatividade uniforme. Cada estado tem um número exato de conselheiros. Além do Conselho, existe uma Comissão Europeia, que é o motor, é o executivo. Essa comissão é dividida em divisões gerais. Por exemplo, a divisão de concorrência é a divisão número 4. Seriam os ministérios. Tem um presidente que toca a União Europeia. Tem um orçamento. Depois nós temos o Tribunal de Justiça, com sede em Luxemburgo, que não aumentou a sua representatividade com o avanço quantitativo dos estados, quer dizer, eles seguem tendo 15 juízes, mas estabeleceu-se um sistema de rodízio dos juízes. Depois nós temos ainda o parlamento, criado em 79, que em 84 passou a ter eleições diretas, e hoje é um órgão formado por 726 estados. Né? A Alemanha tem 99 parlamentares europeus e Malta tem 4, por exemplo. Vejam que há um critério aí proporcional, né? Que envolve economia, território e pessoas e habitantes. Né? Alemanha, França com 99, Espanha com 86, Inglaterra com 67, ou alguma coisa assim, Malta com 4, Luxemburgo com 6. E que tem um sistema de votação que não é a maioria absoluta dos membros, porque aí os grandes se uniriam e ganhariam as eleições. Então, é um sistema complexo. É mais complexo do que calcular a aposentadoria de uma pessoa no Brasil, né? Em que pese o INSS agora tem uma forma lá que você lança no site os valores e
e sai a aposentadoria, o valor da aposentadoria. Na União Europeia é quase que, para o brasileiro, para quem não seja técnico lá, é quase difícil você saber quanto é que é a maioria do parlamento, porque ela envolve, tem que ser a maioria dos estados, depois a maioria das pessoas, depois a maioria dos territórios. É muito confuso. E nas questões de família ainda é uma maioria diferente. Nas questões da esfera individual dos cidadãos é uma maioria diferente. Quer dizer, seria muito dispendioso aqui hoje definirmos como isso funciona. Tem até um cálculozinho automático lá no site da União Europeia, você coloca o número de deputados ali, você descobre se tem maioria. Mas para evitar esses limites sempre muito tênues, as normas hoje da União Europeia, elas são concebidas por todas as instituições. Se vocês olharem, por exemplo, o recente regulamento de proteção de dados, vocês vão ver que ele é um regulamento do Parlamento, do Conselho e da Comissão, para não haver a menor dúvida de que, de fato, ele foi democraticamente votado e está em vigor. Ainda caberia referir o Banco Central Europeu, né, que tem sede em Frankfurt, coordena as políticas econômicas, monetárias e fiscais dos Estados da União Europeia, mesmo daqueles que não estejam na zona do euro, e é quem tem a máquina de fazer dinheiro. Só eles imprimem moeda, vamos dizer assim. Não tanto mais fisicamente, né, mas só eles coordenam os laços financeiros. Não tem mais maquininha de imprimir dinheiro espalhada pela Europa. Não, só no centro de Frankfurt está o Banco Central. Tem o símbolo da moeda euro muito bonito, iluminado, na frente da ópera, lá em Frankfurt, onde está o Banco Central Europeu. E depois existem inúmeras outras instituições de menor importância, acho que não cabe referência numa aula como essa introdutória de hoje. Bem, então essas são as organizações da União Europeia. Eu passaria agora a um pouco da minha contribuição também, apropriando esses termos, esses temas para as aulas do direito nacional aqui no Brasil, porque parto da ideia de que algumas matérias não são mais possíveis serem trabalhadas do plano interno, nacional, unicamente. Né? Então, trago um pouco o exemplo do que ocorreu na Faculdade de Direito da URGS. Nós internalizamos muitas disciplinas. Tínhamos uma disciplina chamada Direito Econômico, uma disciplina chamada Direito da Concorrência, e nós internacionalizamos essa disciplina. Hoje ela se chama Direito Internacional da Concorrência, e tem uma outra disciplina chamada Direito Internacional Econômico. E fizemos isso também com a disciplina de Direito do Consumidor. Ela se chama hoje Direito do Consumidor Ambiental, Direito do Consumidor Nacional e Internacional, e fizemos também com a disciplina, que são obrigatórias, com a disciplina do Direito do Consumidor, que se chama hoje Direito do Consumidor Nacional e Internacional, ministradas pela professora Cláudia, que esteve com vocês na semana passada. Eu, particularmente, criei uma disciplina, então, chamada Direito Internacional da Concorrência, porque a matéria concorrência é um dos exemplos de matérias que já em 1957 se tornou supranacional. Hoje, quem regula a concorrência dentro da União Europeia é a Organização Europeia. Hoje, de 57 para cá. A matéria concorrência está no artigo 101 do TFUE, o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, exatamente com as mesmas palavras, exatamente do mesmo jeito, desde 1957. Por que isso? Porque quando as barreiras caíram, ou quando as barreiras fossem cair, seria natural, conseguiram antever isso, seria natural que os estados
continuassem querendo defender as suas empresas, as suas pessoas. Então, o que aconteceria, né? Você caía a barreira tributária, a física, não tinha mais o posto fronteiriço, não estava lá mais o veterinário controlando mercadorias, não estava mais lá o fiscal da Receita Federal controlando mercadorias. Caía a barreira, o que aconteceria? Os melhores, os mais produtivos, iriam invadir com seus produtos os outros estados. O que aconteceria nos outros estados? A arrecadação cairia, enfim, haveria perda de empregos e tal. Então, o que naturalmente se pensou que esses estados fossem fazer? Botar dinheiro nas empresas. Ajudas públicas. E essas ajudas públicas, elas, de novo, conturbariam o mercado interno, o mercado comum. Causaria descontrole, anticompetitividade, quebraria o Estado, porque ele teria despesa pública, aumentaria o déficit. Então, o que a União Europeia simplesmente fez? Regulou de forma uniforme a concorrência e proibiu o auxílio público. Proibiu o auxílio público. Quer dizer, aquele Estado que ia lá pavimentar o pátio de uma empresa, estender uma linha de luz, botar de graça para a empresa o cano d'água, nada disso mais pode. Ou aquele Estado que dava dinheiro através de um banco público, dava empréstimo aos seus amigos políticos com juro mais baixo e não dava empréstimo aos opositores, isso acabou, porque o auxílio público, na sua plenitude de formas, foi proibido, já em 1957. E com isso se regulou a concorrência. Então, hoje a temática de concorrência, me permito aqui expor também talvez a parte original do meu doutoramento, já que estamos numa aula de pós-graduação, me permitiu, há 20 anos, apontar que a concorrência seria a quinta liberdade econômica fundamental de um processo de integração, ao lado de pessoas, bens, serviços e capitais. Então, nós teríamos, uma era pós-hegeliana, nós teríamos 5 liberdades econômicas fundamentais, sendo a concorrência a quinta liberdade econômica. Então, hoje nós estudamos aqui nas nossas pesquisas o direito da concorrência global, ou seja, o comunitário da concorrência, o internacional da concorrência, o regional da concorrência. Nós temos também o direito da concorrência no Mercosul, isto é, em todas essas perspectivas. O segundo aspecto é o que eu chamo de europeização do direito internacional privado. Eu leciono a matéria de direito internacional privado há 25 anos e ela sempre foi muito interna, né? Nós temos uma lei que tem dispositivos de direito internacional privado, nós temos tratados que têm dispositivos de direito internacional privado, que são vários no Brasil, por exemplo. E assim era a Alemanha. A Alemanha tem a famosa lei de introdução, a EGBGB, do Código Civil alemão, onde está o direito internacional privado. Mas o que ocorria, né? Ocorria que, num processo de integração como esse, se cada Estado tivesse o seu direito internacional privado, haveria diferenças, por exemplo, decorrentes do lugar onde a pessoa morreu, do lugar onde a pessoa nasceu ou do lugar onde a pessoa casou. Quer dizer, âmbitos próprios da vida privada do cidadão. E essas diferenças poderiam fazer com que o cidadão, por exemplo, deixasse de circular, deixasse de vender, deixasse de contratar, porque o direito internacional privado dele era diferente do direito internacional privado do outro. Então, você ia, por exemplo, um alemão ia casar com uma francesa nos Algarves, em Portugal. Daí ele deixava de casar nos Algarves, em Portugal, porque a lei de direito internacional privado aplicável em Portugal ao casamento gerava uma consequência diferente do que se ele casasse em Paris, ou se ele casasse na Alemanha, e até mesmo causava uma resposta diferente ao fato de que se ele casasse com uma estrangeira, o que seria pior para um processo de integração como a União Europeia.
Seria horrível para um processo de integração para a União Europeia. Ou um cidadão que ia trabalhar, um cidadão alemão que ia trabalhar na França. E lá na França ele botava os filhos no colégio. Aí os filhos concluíam a escola na França e não valia para nada esse diploma, porque depois ele não conseguia voltar para a Alemanha e os seus estudos tivessem aplicabilidade. Ou um engenheiro que ia fazer faculdade na Hungria e voltava para a Alemanha, o título da Hungria não valia. Né? Seriam os direitos adquiridos, os vested rights, da expressão inglesa, quer dizer, então o direito internacional, ou o cara, por exemplo, comprava uma empresa na Inglaterra e daí morria na Polônia e o direito sucessório polonês dizia que para aqueles que morreram na Polônia, que tinham bens na Inglaterra, dividia assim, os que tinham bem na Alemanha, dividia assim, quer dizer, você tinha que fazer inventário lá, inventário aqui, os filhos de lá, os filhos daqui, aqui, era um horror. As pessoas deixavam de livre circular, deixavam de investir, causava custos enormes de diferenças de impostos, dispêndios patrimoniais, uma loucura. Então, em 92, já, a União Europeia decidiu pegar a competência sobre direito internacional privado. E ela hoje é a competente para legislar para todos os Estados-membros sobre direito internacional privado. Quem se interessa pela matéria e for olhar hoje, por exemplo, a EGBGB alemã, vai ver um buraco na lei. Tiraram os artigos. O legislador alemão, sistemático, muito responsável, revogou parte da EGBGB, que referia-se ao direito internacional privado, porque essa matéria hoje é regulada pela União Europeia através de regulamentos ou de diretivas de direito internacional privado. Eu cito, já que eu antes falei no tema sucessão, eu cito o Regulamento 650 de 2012, que estabelece um direito uniforme, material uniforme sucessório para o cidadão europeu que morrer na Europa. E seja no caso de uma sucessão internacional. Isto é, ele tem um filho no outro lugar, ele tem um bem no outro lugar, ele nasceu num lugar e morreu no outro lugar, ele nasceu num lugar, morava no outro lugar e morreu no outro lugar. Quer dizer, em qualquer dessas situações em que há um mínimo de extraneidade ao caso, não aplica-se mais o direito de um Estado sucessório, material, aplica-se o regulamento. E o regulamento vai ter as respostas típicas de direito internacional privado, por exemplo, através de elementos de conexão e regras de conflito. O regulamento vai dizer, aplica-se a lei do local onde ele morava, aplica-se a lei da sua nacionalidade. E no âmbito geral do direito internacional privado, todas essas soluções estão muito afetadas pela autonomia da vontade. Isto é, as pessoas podem, que é uma característica do direito internacional privado, as pessoas podem eleger a lei aplicável. Eu assinei há um tempo atrás com o professor Ingo essa obra chamada Europeização do Direito Internacional Privado, em que eu exponho, de alguma forma, esse processo, essa verdadeira revolução que a União Europeia Internacional Privado, que é a matéria que eu leciono aqui na UFRGS. E, por fim, passei a me dedicar agora, professor Ingo, a uma nova temática, que é o impacto da língua no direito. Quero saber se o uso de uma língua, a União Europeia tem 24 línguas oficiais, quero saber se o uso de uma língua pode, por exemplo, gerar uma lei aplicável. Quer dizer, eu faço um contrato no Brasil em inglês, vamos dar um exemplo bem básico aí. Eu faço um contrato no Brasil em inglês e quero saber se, por conta disso, ou por conta de usar termos em inglês, eventualmente poderia ser aplicável a esse contrato a lei inglesa.
de forma indireta, mesmo eu não tendo citado a lei inglesa, como uma implícita autonomia da vontade. Ou um exemplo agora para avançarmos num tema sobre o qual o professor Ingo, recentemente, com o colega Giovanni Saavedra, assinaram um artigo, a proteção de dados. Nós temos o Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia hoje, o artigo 3º, que é muito impactante, que diz que se você dirigir anúncios para a União Europeia, dirigir ofertas para a União Europeia, você tem que cumprir o regulamento. Mesmo alguém que o faça aqui do Brasil. Então, uma das alternativas para a União Europeia considerar que você está dirigindo ofertas de produtos e serviços para a União Europeia é usar uma língua que seja conhecida na Europa. Isto é, português. Ou se você, uma empresa brasileira, se você alcançar um cidadão residente habitualmente na Europa, independentemente da nacionalidade que ele tenha, independentemente da cidadania que ele tenha, de onde ele tenha vindo, ou onde tenha nascido. Esta oferta, se envolver obtenção, manuseio, tratamento, que é a palavra mais comum, de dados, essa empresa, essa oferta tem que cumprir, embora aqui no Brasil, embora pela internet, tem que cumprir o Regulamento Geral de Proteção de Dados. Que então assume uma extraterritorialidade, que é algo sempre muito debatido, muito duvidoso, muito discutido, muito conflituoso no direito, né? Que é marcadamente de característica interna para valer num local, dentro das suas fronteiras, né? Nós estamos agora, através da língua, então, fazendo com que empresas brasileiras tenham que cumprir não só o Regulamento de Proteção de Dados do Brasil, mas também o Regulamento de Proteção de Dados da União Europeia. Consolidando, quer dizer, é uma pesquisa ainda em andamento, mas consolidando a extraterritorialidade do direito no âmbito da proteção de dados. Que eu já conhecia, de alguma forma, a teoria geral da extraterritorialidade, eu já conhecia no campo do direito da concorrência, porque também a legislação europeia de concorrência é extraterritorial, pode alcançar uma empresa no Brasil. E o Brasil também tenta ser extraterritorial. O artigo 2º da Lei 12.529, 11.529 de concorrência quer ser extraterritorial. E o nosso regulamento de proteção de dados também quer ser extraterritorial. Então, eu acho um estudo relevante, é uma proposta de pesquisa que eu tenho nesse momento, envolvendo ou fazendo essa relação entre aspectos europeus, fenômenos de europeização, técnicas legislativas e incidência do direito a partir da supranacionalidade europeia. Eu queria agradecer a atenção de vocês, me coloco aqui à disposição agora para o debate, fico muito contente em poder dividir esses pensamentos, esses raciocínios e saber como é que anda o andamento das disciplinas que os nossos alunos são sempre tão bem recebidos aí na PUC. Muito obrigado. Pessoal, alguém tem alguma pergunta? Bom dia, professor. Muito obrigada pela sua exposição. Foi uma palestra magnífica. Acredito que todos aqui puderam aproveitar de certa forma em seus trabalhos. E mesmo que quando não puderem, com certeza foi muito elucidador e muito interessante. Alguma pergunta no chat, gente? Podem me enviar. Temos aqui muitos agradecimentos. Bom, já que não temos uma pergunta do pessoal, ainda que eu não seja da turma propriamente, estou assessorando o professor Ingo e vou aproveitar essa prerrogativa para fazer um questionamento ao senhor. Eu não sei se o senhor tem
estudos aprofundados na área tributária, mas o senhor mencionou as alíquotas e a unificação de alíquotas no ramo da União Europeia, e eu queria saber se o senhor acredita que essa unificação de alíquotas ela poderia ser integrada ao Brasil ou no bloco econômico do Mercosul ou algum outro bloco econômico aqui nas Américas, ou se seria algo inviável. Muito obrigado, Andressa. Eu aproveito também para te agradecer as informações que foram passadas sobre a aula. Deu tudo certo? Deu tudo certo. Eu estou aprendendo bastante. Lá na URGS nós retornamos agora, vocês na PUC, mas acho que nem houve descontinuidade. Nós retornamos agora, no dia 18 de agosto, tão somente, com alunos de uma condição social um pouco diferente, que tiveram muitos problemas. Então, estamos na segunda semana apenas dessa eletronização completa, né? Mas aqui deu tudo certo, Andressa, obrigado, eu consegui acessar as plataformas. Andressa, na Europa, então, se tornou necessário para o alcance dos objetivos de aproximação das legislações tributárias e de melhor visualização dos tributos e de uma melhor competitividade e tal, se tornou necessário uma uniformização, não uma mera harmonização, mas uma uniformização dos tributos. E isso ocorreu através de um novo mecanismo de tributação, que foi o IVA, já na década de 70. Então, hoje, quando um Estado quer entrar na Europa, ele tem que assumir essa plataforma, o IVA, né? Nós, aqui no Mercosul, só o Brasil não tem o conhecimento sobre o IVA. Ainda que o IVA do Paraguai e do Uruguai não sejam iguais, o sistema de tributação é diferenciado, não é que nem o nosso, é que nem o da União Europeia. Nós não temos o IVA. Isto é um empecilho para uma harmonização de tributos e de política tributária. Se nós quisermos efetivamente avançar no processo de integração aqui, nós teremos que promover essa aproximação, teremos que promover. O Brasil e os outros países do Mercosul tiveram imensos problemas de ordem política e social, algumas crises econômicas nos últimos anos que atravancou o processo. Mas, efetivamente, se nós quisermos no futuro, inevitavelmente nós teremos que promover uma reforma tributária no Brasil e nos aproximarmos do modelo tributário dos outros estados. Eu não consigo ver este aspecto de uma integração, que eu considero importante, implementado. Tá bem, muito obrigada, professor. Não sei se teremos uma próxima pergunta, professor Ingo. Não sei se gostaria de fazer alguma intervenção. Oi, Andressa, eu teria uma pergunta para o professor. Oi, tudo bem? Fica à vontade. Tudo bom. Primeiro, eu queria parabenizar o professor pela excelente exposição. E a minha pergunta seria mais ou menos na linha de uma comparação do regime europeu em Estrasburgo, principalmente a questão do Conselho da Europa em Estrasburgo e toda a contextura política, jurídica e legislativa em Estrasburgo, e fazer um contraste com esse sistema em Bruxelas, especialmente o Conselho Europeu. Há alguma sobreposição? Como é que funciona essa inter-relação entre o Conselho Europeu em Bruxelas e o Conselho da Europa em Estrasburgo? E quais são os principais, se há algum diálogo entre esses dois sistemas, se há alguns objetivos específicos em cada uma dessas regiões? Como é que funciona isso, assim, em termos mais genéricos, se eu pudesse pontuar alguns tópicos em relação a essa estrutura europeia mais abrangente? Muito bem, Ítalo, muito obrigado pela sua pergunta. Então, vamos só
territorializar as coisas para ver se estamos falando das mesmas instituições, porque elas têm até os nomes muito próprios, né? E há uma própria confusão entre União Europeia e Europa em algum momento. Bem, a Europa como um todo, do pós-guerra, né? Como nós aqui também temos a Organização dos Estados Americanos, como o mundo teve a ONU, a Europa teve uma organização política criada do pós-Segunda Guerra, que é o reflexo europeu, continente europeu, né? Que é o Conselho, esse situado em Estrasburgo, que o Ítalo refere. E Estrasburgo também não é assim aleatoriamente escolhida, né? Estrasburgo é uma cidade que antes da Primeira Guerra trocava de dono como nós trocamos de roupas. Tanto é que ainda hoje nas ruas se falam duas línguas, né? O francês e o alemão com imensa fluência. É uma cidade sobre um rio que é o palco da guerra. Palco da guerra, dá para se dizer assim. E é dessa região, Ítalo, que vem Jean Monnet. Eles eram crianças nesse momento. É da Primeira Guerra, nessa região que vem Jean Monnet e Robert Schuman, cansados de trocar de donos. Então, Estrasburgo é escolhido para um conjunto de instituições europeias, justamente porque tem essa característica histórica. E lá está o conceito referido pelo Ítalo, que reúne os estados da Europa. Eu acho que 49, se não me engano, na atualidade. 49 estados. É uma organização típica de direito internacional público, intergovernamental, que produz também direito. Nós temos cartas europeias produzidas por esta instituição. Na outra ponta está o Conselho da União Europeia, situado em Bruxelas, ao lado da Comissão. Prédios, ao lado da comissão, que é supranacional e tem uma atuação territorial já bem delimitada em relação ao outro, porque só alcança os 27, 28 estados da União Europeia. E recebe também, só desses estados, influência, né? Então, primeiro, o ambiente territorial é diferenciado, embora sobreposto, como você observou em algum momento, porque 49 é mais que 28. E uma competência material também diferenciada, porque o Conselho não tem competência exclusiva, por exemplo, no campo dos direitos humanos. O Conselho refere-se a muitas matérias. E a própria Organização Europeia pegou do Conselho de Estrasburgo alguns documentos e tornou-os supranacionais, o que é possível hoje em dia. Porque a União Europeia ela pode participar de organizações internacionais. Ela está podendo. Um exemplo claro e conhecido de todos é a OMC. Hoje, quando nós questionamos, nós, Brasil, questionamos na OMC, nós não questionamos mais a Alemanha, a França, nós questionamos a União Europeia, que manda os advogados de Bruxelas para a OMC. Na Conferência de Haia para o Direito Internacional Privado, é uma importante organização mundial que legisla em direito internacional privado, nós tivemos recentemente, por exemplo, a Convenção da Apostila, ratificada pelo Brasil, que é uma produção legislativa dessa Conferência de Haia. Lá, a União Europeia também é órgão, também é integrante, ao lado dos Estados. E assim é no Conselho de Estrasburgo. As cartas de direitos humanos, os tratados de direitos humanos de Estrasburgo são observados pela União Europeia. Então, esse é um elemento comum. Os direitos humanos é um elemento comum para os dois. E eu não acho que haja uma sobreposição. Porque, olha, Ítalo, o quanto poderia ter havido de sobreposição entre a União Europeia e os Estados. E a União Europeia soube, os Estados souberam
dar para a União Europeia o limite de competência através do princípio da subsidiariedade. Certamente muitos de vocês ainda ouvirão falar. Então, eu acho que as duas organizações são muito importantes. Uma no ambiente supranacional, que é o tal do direito novo, criado pela União Europeia, e a outra no ambiente internacional público clássico. E ainda, se vamos pensar em sobreposição, nós podemos ainda imaginar uma sobreposição da ONU, então, sobre o próprio Conselho de Estrasburgo e sobre o próprio Conselho da União Europeia, em uma matéria específica, por exemplo, direitos humanos. Eu acho que o mundo está convivendo bem. Né? No direito internacional, seja público e privado, nós conhecemos uma expressão chamada fragmentação das fontes. Isto é, um brasileiro, por exemplo, estaria submetido a 6, 7 ordens constitucionais no campo dos direitos humanos. Estaria regulado pelo artigo 5º da Constituição. Estaria regulado pelo Pacto de São José de Costa Rica. Estaria regulado pela Declaração Universal dos Direitos Humanos. Estaria regulado pela Declaração Americana de Direitos Humanos. Estaria regulado pelo Protocolo do Mercosul de Direitos Humanos, se existisse. E acho que tudo vem para o positivo, tudo vem para o bem, não há aqui nenhuma sobreposição. O artigo 8º de um dos tratados, eu não me recordo bem o nome agora, mas eu sei que fala de direitos fundamentais, eu não me recordo especificamente o nome desse documento, que vem lá no Protocolo de Estrasburgo. O artigo 8º fala do princípio da reunificação familiar. E esse princípio da reunificação familiar foi intensamente reproduzido nos documentos europeus da União Europeia, nos documentos da União Europeia, para as políticas migratórias e de acesso de membros de família daqueles que já haviam entrado antes e se tornado cidadãos comunitários. Então, eu acho que, usando uma expressão do professor Eric James, muito mencionada na sessão passada aqui também, eu acho que há um diálogo de fontes entre todas essas organizações em todos os níveis. Universal, o europeu e o unional, que é o nível da União Europeia. Professor Augusto, me desculpando mais uma vez pela aquela ausência que eu anunciei pelo WhatsApp, para o amigo, em função também de uma reunião que eu tinha agora, em função do nosso relatório Sucupira-CAPES, né, que estamos tendo que conciliar também poucos horários entre os colegas. Eu acompanhei agora já a fase das perguntas, né, a partir da pergunta da Andressa, e eu não sei se tem mais alguma pergunta dos nossos alunos. Sim, a Maria Clara referiu aqui no chat sobre a atuação do Tribunal de Justiça na efetivação da supranacionalidade. Tá bom. Isso hoje, Maria Clara, já não é uma pauta tão atual, né? Houve lá na década de 60, e talvez a última expressiva decisão nessa questão tenha sido o caso Frankovic, de 1991. Frankovic, de 1991, um italiano que estava lá brigando com os seus créditos na falência de uma empresa italiana. Mas existem os casos clássicos, o Van Genen-Loos, Zimmental e Costa Enel, mais o Frankovic para a responsabilização dos estados pelo não cumprimento do direito comunitário. Então, o tribunal foi muito importante. O que eu antes referi foi que os juízes do tribunal poderiam ficar assim se coçando, como ficam os do Mercosul, né? Não vamos invadir a soberania, vamos nos cuidar. Que os do Mercosul também, do Tribunal Permanente de Revisão do Mercosul com sede em Assunção, também já tiveram inúmeras oportunidades de jogar o Mercosul na supranacionalidade. E acham que o legislador não quis, senão teria colocado no tratado, os estados ainda são soberanos, possuem a sua defesa e tal. E os juízes comunitários, não. Os juízes comunitários, como pessoas, viram na década de 60 que ou eles integravam ou
logo ia ter uma nova guerra. Logo ia ter uma nova guerra. Então, eu acho que muito da União Europeia, muito do que falei, Maria Clara, sobre o tribunal, levou em consideração o perfil ocasional, eu até diria, de quem lá está, de quem foi escolhido, a aptidão de quem foi escolhido para ser juiz naquele momento, daquele tribunal, para garantir o ideal regional, a paz, sobretudo. Eu sei que parece um tanto distante, assim, você relacionar a escolha de um juiz para a garantia da paz na União Europeia. Mas isso foi diretamente assim, não tem como explicar diferente. Não tem como explicar diferente. Nós tivemos aqui um carvão e aço também no Mercosul, que é a energia hidrelétrica. Pensarmos em Itaipu, também foi algo assim. Eu sei que é difícil você relacionar assim, Itaipu com o sucesso do Mercosul. Mas não é, porque foi a partir desse tratado de Itaipu, em 78, 79, que se venceram 100 anos de resistência da Argentina, que não queria, como o Rio depois vai para a Argentina nunca topou assinar, né? Que o Brasil assinasse, porque lá no direito dos rios, você tem que consultar quem vem depois, né? Mas até que surgiu esse acordo de Itaipu, e poderia Itaipu ter feito, às vezes, do carvão e do aço aqui no Cone Sul. Poderia. Mas, enfim, eu acho também que se fizéssemos um plebiscito no Brasil, 90% daria contra o Mercosul. Então, eu já me cansei, na verdade, professor Ico. O professor Nico sabe, eu sou fronteiriço, nasci na fronteira, então eu defendia o Mercosul com unhas e dentes. Assim, com unhas e dentes, exatamente. E agora eu entendi que se fizermos um plebiscito aqui na sala de aula, 90% vai dizer que não quer o Mercosul, que a Constituição, que a soberania, que a carteira de identidade brasileira tem que ser verde, que a placa do carro tem que ser assim, assado, e pronto, vamos perder. Então, não. Eu sei que é difícil fazer essa relação entre Itaipu e paz, mas ela existe. Existe. Bom, professor Augusto, até consegui acompanhar pelo menos as respostas às perguntas agora, e também foram perguntas que me parece que permitiram uma complementação importante aí de informações para os alunos, né? E também a relembrar, e acho que uma feliz relembrança, uma relembrança que deve ser sempre feita, né? De que a construção, né, o projeto e a construção da União Europeia, né, como também o próprio projeto do Mercosul, está realmente intrinsecamente ligado, mais na Europa, evidentemente, mais na Europa, né, a um projeto de superação, né, do risco realmente não baixo, inclusive não baixo, né, de a curto, médio prazo de uma nova guerra, né, de grande e cada vez maior repercussão, porque evidentemente com o avanço dos armamentos, né, com o avanço da sofisticação, inclusive, né, nessa área, especialmente na Guerra Fria, né, sempre do risco da ameaça de um conflito nuclear, realmente se tornou central, né? E claro, e também isso já deve ser comentado a partir da reconstrução econômica, né, da União Europeia e da União Econômica, mas, né, eu não era tão, digamos assim, entusiasta do Mercosul, não porque eu não acho que seja o Mercosul funcionando, né, não fosse bom, pelo contrário, né, mas porque realmente a gente percebe, e a União Europeia está sofrendo com isso, não sei se estou enganado, professor Augusto, de que é nas aparentemente pequenas coisas, né, que um projeto desses pode sossobrar ou não sequer iniciar com o pé direito. São essas questões ribeiristas, são questões nacionalistas, questões xenófobas, questões, né, mas até realmente que, no contexto geral, podem ser consideradas pequenas, né? Veja o que motivou, né, o discurso que motivou o plebiscito, né, e o resultado do plebiscito do Brexit, né, no Reino Unido, né? Quer dizer, não foram grandes questões, foram de certa forma falseadas, colocadas de uma forma, mas também foram
as questões tradicionais clássicas, né, que influenciaram muito no voto, né, ligadas ao populismo. Quer dizer, na verdade, a União Europeia está se ressentindo também disso, né, e esses fatores podem ser fatores importantes e estão já colocando em risco alguns eixos da União Europeia, especialmente no que tange aqui também aos direitos humanos, né, e esse papel da União Europeia nesse sentido. Não sei se estou enganado, né, mas a não consolidação do princípio da solidariedade. Que cooperação e solidariedade são essenciais para o funcionamento, para a viabilidade, né? São condições de possibilidade de um projeto desses dar certo, né? ou não sobrar, né? Mas enfim. Eu não sei até lhe dizer agora quando é que a palavra solidariedade efetivamente entrou no tratado, né? Mas ela está lá. Está no tratado, está no tratado. E a crise migratória, a primeira das crises migratórias ali em 2012, 2013, já tinha colocado por terra isso. A história toda, né? Isso. E a tendência não está realmente, infelizmente, muito animadora, né? Mas eu sei, talvez momento de conversa para uma outra ocasião, né? Que, aliás, pela interconexão com uma série de outros temas, né? Inclusive os direitos humanos fundamentais, direito constitucional europeu e nacional, realmente não pode ser da pauta. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez pela participação, professor Augusto, e pelo quórum, né, e pela participação dos alunos até o final, também pelas perguntas. Ficou visível, né, que a exposição surtiu o efeito desejado, né, efeito positivo desejado. Segues conosco, né? Espero, né? em outras jornadas, né? E enfim, e quem sabe nos revemos em janeiro. Aqui nós vamos nos rever, espero que, pelo menos virtualmente, mais algumas vezes, né, por hora, né? Estamos torcendo para aquele projeto, né, outros projetos também darem certo, né? Porque a passagem que eu tinha para julho já foi automaticamente transferida para janeiro, né? E eu tive a possibilidade de pelo menos ganhar um voucher de consolo, né, de uma porcentagem a mais da TAP, né, para ficar com eles, né? Mas eu já não acredito muito que a gente possa utilizar isso em janeiro também, né? Vocês querem dar umas palavras finais aí também? Eu gostaria apenas de saudar a iniciativa da disciplina aí, que eu acompanho também com outros colegas, com a professora Cláudia, eu acho que o Fabiano Menck, o professor Duque. Então, Marcelo, isso. Uhum. Nesse propósito, cumprimentar os nossos alunos da URGS, os nossos alunos da PUC, que se interessam por matérias comuns em ambientes regionais, territoriais. Eu sou um internacionalista por excelência, nunca lecionei direito interno, de nenhuma forma. Então, queria ter, de fato, despertado esse interesse de vocês nessas matérias. Sigo aqui na URGS à disposição. Meu e-mail é bem fácil, é augusto.jäger@urgs.br. Vamos todos enfrentar esse novo normal aí. Exato. Bem, pessoal, obrigado, Augusto, tá? Obrigado, queridos colegas e alunos, né? Nos vemos, então, na semana que vem. Semana que vem teremos o Augusto, o Godoy, o Arnaldo Godoy, falando sobre história constitucional alemã, né? Pauskirchen, Verfassung Weimar, enfim, os traços gerais, né? E na outra eu vou falar sobre a lei fundamental, depois segue os módulos, né, temáticos mais específicos, primeiro essa parte geral, depois os módulos mais específicos. Gente, então, um grande abraço a todos, bom almoço também, né? Um abraço, tchau, tchau.